Alô, bom, Daniel aqui, seja bem-vindo ao canal do Abut e hoje eu vou falar de um tema não técnico, porque eu tenho pensado ultimamente bastante nos meus vídeos, o que eu poderia fazer para melhorar o conteúdo aqui e postar até com mais frequência. E eu percebo que conteúdos técnicos a gente vê um monte por aí pelo YouTube e até em outras plataformas, mas isso leva muito tempo para preparar, na verdade, né? E esse tempo eu não tenho, porque eu tenho o meu trabalho, eu trabalho 8 horas por dia e muitas vezes eu quero trazer coisas aqui para o canal que eu não consigo, né? Mas eu pensei, bom, eu posso trazer outros tipos de vídeos que não exigem tanta, não vou dizer preparação, mas tanto teste, tanta a configuração e tudo isso, que é mais eu aqui na frente da câmera falando para vocês. E eu espero que possa ser útil, porque hoje eu vou falar sobre perseverança, que é algo que todo profissional precisa ter, mas como eu estou no contexto de um profissional DevOps que trabalha com TI, eu vou falar da perseverança nesse contexto, tá bom? Com base nas minhas experiências e no que eu já passei até aqui. Trabalho há 5 anos já como profissional DevOps. Antes de trabalhar com isso, eu trabalhei com várias outras coisas. Trabalhei em lan house, trabalhei com manutenção de ar-condicionado, como eletricista, tudo isso. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso, sobre como eu mudei de carreira. Mas hoje eu vou falar sobre isso, a importância de ter perseverança quando você está migrando para a área de DevOps, ou se você já está ah, um passinho ali para você conseguir sua primeira oportunidade. Você parece que já conseguiu, mas muitas vezes você fica bem frustrado e bem desanimado em alguns momentos. Você pensa até em desistir, né? Então, antes da gente seguir para esse papo e dar aqui mostrar as minhas opiniões, falar as minhas opiniões para vocês sobre as minhas experiências, vai ter vinheta, editor? Não! Não, não vai ter vinheta. Então, beleza. Aqui está o meu roteiro, tá bom? Eu anotei aqui no papel e também está aqui na tela do computador. Falando um pouquinho agora sobre, antes da gente adentrar nessa parte da perseverança em si, falar um pouquinho sobre mim, como eu era o Daniel do passado, né? Antes de eu trabalhar com tecnologia, eu sempre fui muito inseguro sobre mim mesmo, sobre as minhas capacidades de conseguir fazer coisas difíceis. Eu não acreditava em mim mesmo, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu estava trabalhando em uma área completamente diferente de tecnologia, que era elétrica, e eu consegui uma oportunidade para trabalhar como DevOps Júnior, né? Numa empresa bem pequena que era do lado da cidade onde eu morava, né? E era uma vaga remota, uma vaga muito boa. E essa pessoa que queria me contratar, ela sabia que eu tinha feito um curso técnico por 1 ano e meio ali sobre informática para internet. Isso mesmo, um curso técnico de informática para internet que foi na ETEC, tá? E como eu não tinha, eu já estava bem fora dessa parte de tecnologia, programação e tudo isso, eu falei, não acho que é uma boa ideia, tá? Eu já esqueci muita coisa, né? Do que eu sabia e talvez eu possa não ser útil para você lá. E ele falou, não, fica tranquilo que vai ter uma pessoa lá que vai te ajudar e que vai te ensinar tudo que você precisa, uma pessoa mais sênior, né? E ele falou que tinha duas vagas, né? Tinha uma vaga de DevOps e tinha uma vaga de programação em PHP. Como eu sabia um pouco de PHP, que eu tinha aprendido no curso, eu falei, eu quero PHP. Eu quero entrar para essa vaga de programação em PHP. Ele falou, não, vou te colocar em DevOps. Então foi bem engraçado, porque eu nem sabia o que era DevOps na época. Eu fiquei, tá bom, pode ser, você tá me dando oportunidade, aí meio que você que escolhe, né? E foi aí nisso que começou a minha jornada, tá bom? E aí, quando eu comecei a aprender sobre o que é todo esse lance de DevOps e realmente aprender o que é TI, porque no curso técnico de faculdade você não sabe, você não vê ali a realidade, né? Ali parece que você brinca de casinha, né? É muito engraçado isso. Pelo menos eu tive essa experiência, tá? E aí o que acontece? A pessoa que era responsável por me ensinar e por me mostrar as coisas que eu precisava aprender ali no dia a dia da empresa, e eu acho que isso é até um ponto positivo, porque a empresa em que eu comecei a trabalhar, ela era bem pequena, eu acho que ela tinha 15 funcionários no máximo, não tinha um escritório físico, era tudo remoto mesmo, cada um trabalhando da sua casa ali, e a gente se encontrava uma vez a cada 15 dias, se eu não me engano, numa sala comercial ali para poder desenvolver junto, fazer brainstorm e tudo, e enfim. E essas ocasiões eram sempre bem interessantes. E aí, a pessoa que me ensinava, ela sempre no status dela ali,
do Slack, a gente usava o Slack como a ferramenta de colaboração lá, ele sempre tinha a seguinte frase, né? Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança, né? Eu vou pôr aqui vou pedir pro editor barra a produtor colocar aqui na tela para vocês. E aí eu li aquela frase ali por todas as vezes que eu conversava com ele, eu acabava vendo essa frase ali e ficava legal, uma frase bem bonita. E não, as coisas não são feitas pela força, tá bom? Passei por essa empresa lá por 2 anos, tá? E eu acho que foi os 2 anos profissionais mais difíceis da minha vida. E por que esses foram os 2 anos profissionais mais difíceis da minha vida, né? Os 2 primeiros ali em TI? Isso é algo que eu vou falar um pouquinho mais pra frente no vídeo, que eu separei aqui 5 coisas, né, que podem te ajudar a ser mais perseverante na tua busca por uma primeira oportunidade em TI, em DevOps, ou se você já conseguiu, como você permanecer ali. Porque depois que você consegue, muitas vezes você quer desistir porque você se sente incapaz, tá bom? Só gostaria de compartilhar outra frase com vocês, que é do Winston Churchill, e que essa frase me acompanha tem muito tempo já, que é a que eu até compartilhei com uma liderada minha, não faz muito tempo, e eu senti que eu devia trazer aqui também para vocês, porque faz muito sentido nesse contexto que eu vou falar aqui, que é: o sucesso consiste em ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, tá bom? Essa frase aí eu vou colocar na tela também, é do Winston Churchill. O sucesso consiste de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. É algo muito difícil, né? Mas quando a gente tem as ferramentas certas, a ajuda certa, e a mentalidade correta, a gente consegue passar por isso, tá? E mais pra frente no vídeo, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre 5 coisas para os meios para você conseguir perseverar, porque perseverança é o fim, certo? É o fim, você quer continuar perseverando, você conseguir ir adiante, quebrando as barreiras e tudo isso. Porém, o meio é que é difícil. Quais os meios que você vai usar para ser uma pessoa perseverante, que você vai levar isso não só para a sua carreira profissional, mas também para outras áreas da tua vida? Mas antes eu gostaria de falar do significado de perseverança, né, que eu procurei ali no Google. E tem vários significados, tem várias definições, mas uma que eu gosto muito vou falar todas, mas eu vou falar a que eu mais gosto, que é possuir perseverança, persistência de quem não desiste, insistir, obstinar, continuar, perseverar o sonho, incapaz de desistir, continua perseverando. Gostei muito da frase incapaz de desistir. Cara, e isso pra mim é fantástico, porque eu acho que essa é a melhor definição de perseverança, que você é incapaz de desistir, você não se admite desistir por qualquer motivo que seja, porque você tem um propósito, né? E é sobre isso que eu vou falar agora, que são esses 5 passos, esses 5 meios para você alcançar a perseverança, tá bom? Então, e nisso eu vou falar sobre exemplos e experiências minhas de que realmente eu passei. Então, vamos lá. O primeiro meio para te ajudar a conseguir alcançar perseverança, e nisso eu ponderei bastante, é o propósito. Qual o propósito que você quer trabalhar com DevOps? Qual o propósito que você quer trabalhar com tecnologia? Ah, por que você quer isso? Você só quer porque é divertido? Você só quer porque é interessante? Que você gosta de tecnologia? Bom, isso não são propósitos ruins, mas o meu propósito era porque eu queria ter uma vida melhor. Eu queria ter uma vida confortável. Eu não. Alguns anos atrás, quando eu era jovenzinho ainda, é, eu era pobre, eu era de uma família pobre, eu sou do interior do Pará, e lá não tínhamos muitos recursos para estudar. Tinha escola, mas, tipo, era muito difícil, os recursos eram escassos, e desde pequeno eu decidi, eu falei, eu não quero passar dificuldade quando eu for adulto, eu quero ter uma vida confortável, eu não preciso ser milionário, mas eu quero ter as minhas coisas, eu quero me desenvolver para ser alguém na vida, como minha avó sempre falava, né? E eu sempre quis trabalhar com tecnologia, desde pequeno eu gostava, eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com computação, com alguma coisa que envolva computador. E esse era o meu propósito. E aí foi que teve uma virada de chave e eu tive essa oportunidade, né? Então o propósito é muito importante. Não importa o seu propósito, só importa que ele seja consistente. É bom que você não perca ele de vista, tá certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo meio, tá bom? É a preparação, tá bom? Por que a preparação é importante? Bom, se você está procurando a tua primeira oportunidade, você precisa se preparar.
né? E como que você se prepara para isso? A primeira coisa que você pode fazer é estudar. Você tem que adquirir o conhecimento necessário para conseguir essa primeira vaga. E até mesmo depois que você consegue a vaga, você precisa continuar estudando, porque tecnologia você tem que estudar para sempre. Você é um eterno aprendiz, um eterno aluno, e você precisa continuar se desenvolvendo de acordo com o que o mercado pede de você, né? E como foi a minha preparação? Né? Como eu falei, eu fiz um curso técnico de 1 ano e meio, porém só isso não foi o suficiente, né? Eu fiz alguns outros cursos depois disso, pela internet mesmo, tal, aprendi a programar em outras linguagens, JavaScript e tudo mais. E aí, depois que eu adentrei na empresa, eu precisei aprender muita coisa em pouco tempo. Então, o que aconteceu? Eu não fui contratado logo de cara. Eu passei por um período de experiência por 3 meses. E nesses 3 meses eu tive que aprender dominar Linux, que é algo que eu tinha visto muito pouco no curso. Eu tinha que aprender container, eu tinha que aprender Kubernetes, eu tinha que aprender Helm, eu tinha que aprender Ansible. Então, eram muitas ferramentas. Eu tinha que aprender AWS, Bash Script. Então, esse período de 3 meses, eu estudava horas e horas e horas. Ao mesmo tempo que eu estudava, eu podia colocar em prática isso na empresa, porque eu começava a ter algumas responsabilidades lá. Então, logo de cara, eu não fui ah, aprendendo tudo, porque eu só estava no período de experiência e tudo mais. E foi prometido que se eu fosse bem nesses 3 meses, se eu me esforçasse, eu iria conseguir ser efetivado. E foi isso que eu fiz. Tem os livros de LPI 1 e LPI 2 do Linux, que eu devorei esses livros, eu acho que cada um em uma semana, né? E são livros bem densos, porque você tem que parar, você tem que entender, você tem que estudar, você tem que praticar e tudo isso. Então, a preparação, ela é muito importante, tá? Então, você se preparar da forma certa é mais ainda. Por que isso funcionou para mim? Porque eu já tinha um estudo, eu já tinha um conhecimento prévio sobre tecnologia, porém não era o suficiente. Quando eu entrei na empresa, a pessoa que estava lá, ela foi me falando que eu precisava estudar, né? Inclusive, isso é algo que as empresas pecam muito. Elas querem pessoas que já vão prontas, né? Sendo que elas podem treinar essas pessoas. Lógico, o mercado hoje está bem complicado, e quem sabe isso pode mudar mais para frente, né? Voltar a ser como era antes, que até mesmo durante a pandemia isso era muito forte, treinamento de pessoas. Inclusive na empresa em que eu trabalho, eu pude treinar 3 pessoas, né? E foi muito bacana, porque eu vi essas pessoas evoluindo, progredindo ali e se desenvolvendo muito, tá certo? Então, preparação. Então, você ter uma preparação, se você tiver alguém para te mostrar o que você precisa estudar, é melhor ainda. Tá bom? Porque você sozinho você não vai saber o que é usado no dia a dia. Você pode ver vídeos, você pode ver alguém falando, mas se você tem alguém, se você tem um mentor, por exemplo, ou se você tem alguém que é da área de tecnologia que você conhece, fala com essa pessoa, pede dica pra essa pessoa, porque se você não pedir, você vai ficar andando em círculos. Ou você não vai andar numa linha reta, você vai ficar andando, fazendo curvas, e não vai ser certeiro naquilo que realmente o mercado está precisando, entende? Isso é muito importante. Você se preparar a ponto de chegar primeiro que outras pessoas no mercado, porque você vai ter mais chance de ser contratado. Perfeito? Fiquei bastante nesse ponto, né? Mas vamos lá. O terceiro meio é a paciência, tá bom? Porque a paciência, ela nos lembra de que as coisas elas acontecem gradualmente e que tudo tem seu tempo, que você precisa ter um passo a passo. Quando eu fui chamado para trabalhar nessa empresa, eu comecei a trabalhar com elétrica, porque eu percebi que não era o tempo ainda. Com o conhecimento que eu tinha, não ia ter nenhuma oportunidade em uma empresa grande para me contratar. E tampouco eu não conhecia nenhuma empresa pequena para me contratar também, né? Então, mesmo assim, eu continuei estudando. Eu acredito que a paciência me ajudou muito, porque conseguiu eu chegar aonde eu cheguei agora, mas que não foi um processo rápido. Você vê, tipo, tudo começou em 2018, né? Foi em 2018 isso que eu fui contratado para essa empresa. E hoje eu já estou trabalhando numa das maiores empresas do mundo, com referência à tecnologia, né? Então, a paciência é algo que você precisa ter em mente, que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Infelizmente, a gente esquece disso, né? Mas é algo normal que nós somos seres humanos, a gente vê as contas chegando, né? A gente vê todo mundo progredindo e muitas vezes a gente não progride, tá? Mas tem uma hora para tudo. Coisas boas, eu costumo falar que coisas boas levam tempo para acontecer. Indo pro quarto meio, rede de apoio. No meu caso, quando eu comecei a trabalhar,
eu não conhecia ninguém que trabalhava, digamos assim, na área que era próximo de mim. E na época eu não usava o LinkedIn, eu não sabia o poder que o LinkedIn tinha. E eu só ficava estudando ali, eu não compartilhava com ninguém que eu estava estudando. E quando eu tentava explicar, ninguém entendia realmente o quão legal era aquilo, o quão avançado eu estava sendo e progredindo tudo isso. Então foi um pouco frustrante para mim, porque a única pessoa com que, digamos assim, eu conversava sobre isso era a pessoa do trabalho que me ajudava, me passava as tarefas e me transmitia o conhecimento para mim. Até que, quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu comecei a namorar. E eu senti que eu não estava indo bem, eu senti que eu estava fazendo muita coisa errada. Eu estava muito frustrado comigo mesmo, com a minha capacidade de aprender tanta coisa em tão pouco tempo. Ou seja, eu não estava tendo paciência. Então, eu estava me cobrando muito. E chegou um momento em que eu fiz, eu acho que uma cagada tão grande lá, que eu falei, não, cara, isso não é pra mim, eu vou desistir. Tinha perdido a minha paciência, eu tava deixando meu propósito ir embora e eu pensei realmente em desistir. E eu conversei com a minha namorada, né? Ela falou, o que que você acha se eu tentar fazer outra coisa e tudo isso? E eu lembro que a gente teve várias conversas sobre isso. E hoje essa minha namorada é minha esposa, né? E ela não deixou eu desistir. Ela acreditou e acredita até hoje no meu potencial, no meu progresso. E ela me motivou muito para que eu não desistisse e eu não desisti. Então, imagina só, se eu não tivesse uma pessoa dessa para me ajudar, para me motivar e ver os lados bons que eu tenho, né? Que eu tenho essa capacidade. Eu realmente teria desistido. Ou se ela tivesse falado, se você quer desistir, então desiste, tem tanta coisa. Mas não foi isso que aconteceu. Então você precisa ter pelo menos uma pessoa que vai te ajudar, que vai realmente te motivar. Preste bastante atenção nas pessoas que você tem ao seu redor, se elas te motivam, se elas te ajudam ou se elas te atrapalham. Não importa se é familiar ou amigo, enfim, tá bom? Se você não tem ninguém que você seja alguém positivo que pode te ajudar nisso, se conecte com alguém do LinkedIn, né? Porque o que que é uma conexão? Não é meramente você adicionar a pessoa ali e mandar um bem-vindo na sua rede, né? É você oferecer e buscar ajuda, né? E se você sentir confiança em buscar ajuda em alguém da tua rede, que você já tem uma certa facilidade de contato, é uma boa oportunidade. Eu recomendaria isso. E por último, que o vídeo já está gigantesco, é celebrar o que está dando certo, né? Celebrar as pequenas conquistas. O que que eu quero dizer com isso? O LinkedIn hoje é uma rede muito legal porque você pode tem pessoas de vários níveis lá, níveis desde básicos, níveis mais avançados, né? Então, não importa qual nível você está, você compartilhando algo que você aprendeu, outras pessoas elas vão se mobilizar, elas vão ver o teu progresso também e elas vão achar isso interessante, elas vão lá e vão curtir, elas vão lá e vão comentar, nossa, que legal, parabéns. E ao mesmo tempo você vai fazer isso com outras pessoas que estão aprendendo também, né? Então, quando você conseguir fazer algo que aparentemente parece ser simples, mas para você é difícil, porque você não conhecia aquilo, comemore. Se presenteie com algo, sei lá, compra um açaí para você, vai passear, vai no shopping, porque realmente tecnologia não é algo fácil. Você tem que ter muita, como eu falei, paciência. Você tem que ter uma rede de apoio, você tem que ter todos esses 5 meios aí que eu tô falando, né? Então, celebrar é muito importante e você ter pessoas também que celebrem com você é algo muito legal também. Por mais que a pessoa não entenda, essa minha namorada, ela não entendia muito o que eu fazia, ela não entende muito o que eu faço até hoje, que é minha esposa. Mas mesmo assim, ela fala, nossa, que legal, parabéns, porque ela entende que é difícil. Eu acho que é isso que eu gostaria de transmitir para vocês aqui hoje. Por favor, curte esse vídeo, compartilhe com alguém que você conhece que está precisando. Se você quiser se conectar comigo lá no LinkedIn, meu perfil vai estar aqui também na descrição desse vídeo, tá certo? Um forte abraço e falou!